inocular e ele vai ficando, né, ele vai, né, infectando ali por um longo espaço de tempo. E basicamente, como é que é essa construção, né? Como é que a gente faz? Nós temos então aqui uma sequência de interesse, a sequência do vírus, né? Essa sequência do vírus de interesse. A gente inocula em um plasmídio, que a gente diz. O que é um plasmídio? É uma sequência que tem uma origem de replicação que vai se replicar aqui em uma bactéria. Professora, para que a gente vai clonar dentro de uma bactéria? Porque a gente vai partir de um plasmídio para vários plasmídios, porque a bactéria ela consegue produzir grande quantidade, aumentar esse número, né? Então a gente vai clonar aqui em uma bactéria, no caso a Escherichia coli, leva mais ou menos de 2 a 4 dias. Depois disso a gente vai retirar esses plasmídios e transformar, né, clonar novamente em uma outra bactéria, no caso aqui a Agrobacterium tumefaciens. Ah, professora, para que utilizar a agrobactéria? A gente sabe que a agrobactéria, ela é muito utilizada na engenharia genética para inserir, né, ela consegue inserir esse plasmídio dentro aqui, né, da planta. Então, ela consegue, é como um veículo, né, levar para dentro da planta. Então, por isso a gente utiliza a agrobactéria. Então, a gente transforma em uma agrobactéria e depois essa cultura de bactéria, a gente vai agroinfiltrar aqui em uma planta, né? E em mais ou menos 5 a 9 dias a gente vai conseguir ver a expressão, né, dessas proteínas de interesse, certo? Basicamente é esse o caminho que nós vamos percorrer, certo? Então vamos falar dos vírus, né, dos vírus vegetais. Então nós temos aqui uma planta de um tomateiro que tem os sintomas, por exemplo, no caso do vírus, né, que a gente já trabalhou, ele tem os sintomas ali de anéis cloróticos, né, um encarquilhamento nas folhas, esses anéis cloróticos, e o vírus, né, ele se espalha aqui tanto para o sistema radicular quanto para o sistema limbofoliar da planta. E a gente, né, com base em análises, né, a gente conseguiu, né, caracterizar esse vírus e a gente descobriu que ele é o vírus da família Virgaviridae dentro do gênero Tobravírus. E nós vamos utilizar, então, esse vírus como ferramenta. E vamos falar um pouco desse vírus, né? Ele é um vírus, dentro desse gênero Tobravírus, nós temos 3 espécies de vírus. Nós temos o vírus Tobacco Rotavirus, TRV, que é a espécie tipo desse gênero, P. early brown virus, e o Pepper ring spot virus, que é o vírus que a gente trabalhou no laboratório, certo? Então, a gente utilizou esse vírus como vai utilizar ele como uma ferramenta, certo? E esse vírus, a morfologia da partícula dele, né, ele tem partículas longas e partículas curtas, eles são assim tubulares e rígidos e bem bonitinhos, né? Essa é a representação dele utilizando a microscopia eletrônica de transmissão. Em relação à sua organização genômica, a gente não pode só trabalhar ali com ele, né, vendo sintoma, a gente precisa saber como é o seu genoma, para que a gente possa editar, né, da forma como a gente deseja, né. E a organização genômica, eles são vírus de RNA, eles apresentam dois, né, o RNA1, que é representado pela partícula longa, e o RNA curto, que é representado pela partícula curta. E a sua organização genômica, aqui nós temos o RNA1. O que está nos dizendo essa imagem, né? Está nos dizendo que esse RNA1 desse vírus, ele codifica algumas proteínas, né? Então, aqui é uma proteína de replicação viral, uma proteína de movimento do vírus e uma proteína de supressora de silenciamento gênico. E o seu RNA2, né? Nós temos algumas variações de acordo com a espécie. Então, para as espécies Tobacco Rotavirus e P. early brown virus, nós temos a representação do RNA2 assim. O que significa? Nós temos um RNA2 que codifica a proteína da capa proteica, né? E 2 proteínas aqui responsáveis pela transmissão desse vírus, que é uma transmissão por nematóides. Esse vírus, né? Os vírus desse gênero, Tobravírus, eles são transmitidos por nematóides, certo? Então, os nematóides são vetores desses vírus.
aqui a espécie Pepper Ring Spot Virus, que é a espécie que a gente trabalhou. Aqui nós temos 3 isolados, né? Sendo ele CAN, pivô 4 e lavrinha, sendo eles, a única diferença é a presença desse gene aqui, ó, ORF2. O mais, a gente tem aqui a codificação da capa proteica. Basicamente, é só para que a gente possa entender como é que é a organização desse vírus. Por quê? Porque a gente vai usar ele como ferramenta, certo? E agora vamos lá. Primeiramente, então, a gente publicou um trabalho que é a construção do clone infeccioso desse vírus. Então, a gente publicou a construção desse clone infeccioso e, basicamente, as etapas para a construção do clone infeccioso, o que que é? Então, a gente tem lá aquela planta que eu mostrei para vocês com aquele sintoma, a gente extrai o seu RNA total, então a gente extrai esse RNA, e agora a gente vai ter que fazer o quê? Um cDNA desse RNA, né? Então, a gente vai fazer uma transcriptase reversa para a síntese, né? Ou seja, vai transformar esse RNA do vírus em um cDNA. E, após essa síntese, né, a gente amplifica, ou seja, aumenta em grande quantidade, né, a sequência do genoma completo por PCR. E depois a gente faz a construção dos clones infecciosos, utilizando aquele caminho que eu mostrei para vocês, né? Então a gente vai transformar, ou seja, passar isso para um plasmídio, vai passar para uma bactéria e depois vai inocular nas plantas, certo? E aí aqui nós temos o resultado, né, que realmente nós obtivemos esse clone infeccioso. Então aqui nós temos as plantas inoculadas com o isolado coletado em campo. Então a gente tem aqui as plantas com meio encarquilhamento, né, nas folhas. E aqui é o resultado dos clones infecciosos que nós produzimos em laboratório. Então a gente realmente, né, obteve um clone infeccioso, ou seja, as plantas apresentam esse sintoma, né, semelhante ao que a gente viu em campo, certo? E aqui é a planta controle. Mas somente visualizando as plantas a gente não consegue comprovar. Então a gente utiliza outras técnicas. A gente utilizou o DOT ELISA, né, que é uma técnica de imunologia, né, que a gente utiliza um anticorpo que vai detectar a capa proteica desse vírus. Então a gente tem aqui os isolados foram detectados e os clones também, ou seja, realmente a gente tem uma infecção viral. E a gente também comprovou utilizando o Western blot. O que é isso, professor? A gente retira, né, extrai toda a proteína da planta, né, e visualiza também utilizando um anticorpo anti-CP, ou seja, que detecta a capa proteica do vírus. E a gente teve aqui a presença de 23 kilodaltons, né, que é o tamanho da capa proteica, e que realmente a gente teve a infecção viral. Outra coisa, né, para comprovar ainda que a gente teve a infecção, a gente foi observar em microscopia eletrônica de transmissão a presença das partículas virais. Então a gente tem aqui a presença das partículas virais, como eu disse para vocês, né, tubular e rígida, certo? Beleza. Então a gente tem agora um clone infeccioso. E aí a gente tem esse clone e agora a gente vai modificar esse clone para que a gente possa produzir um vetor. Lembram lá as plantas fluorescentes, as plantas brancas? Esse é o nosso objetivo. Então a gente está indo para lá, certo? Então agora a pergunta, né? Será possível modificar esse clone, né, para ele construir um vetor VIGS, ou seja, um vetor que vai causar silenciamento gênico? Será? E aí a gente tem aqui, né, nós vamos modificar, ou seja, transformar um pouquinho aí essa sequência desse vírus. Então nós temos aqui esse vetor VIGS, e aí nós construímos, né, produzimos duas construções diferentes. Uma que vai expressar uma proteína que a gente fala que é o GFP, aquela proteína que é fosforescente, lembra? Por que a gente usa essa proteína? Porque a gente consegue visualizar. Então a gente usa porque a gente consegue ver com facilidade, e aí a gente consegue comprovar que realmente a gente tem ali produzindo a proteína de interesse, certo? E a outra é o gene que a gente fala que é o gene PDS, que é o gene que produz a clorofila. E aí a gente também inseriu ele aqui nesse gene. Aí agora
né, vamos lá ver os resultados. E é importante que a gente tenha em mente o que vai acontecer antes da gente ver o resultado, certo? Então lá, a gente está trabalhando aqui, né, com o clone, né, o vetor que a gente inseriu o GFP. E o que a gente vai visualizar? Olha só, uma planta, quando a gente submete a ela, né, coloca ela em uma luz ultravioleta, a gente visualiza o quê? Uma planta vermelha. Nossa, professora, mas não é verde? A planta é verde, só que quando a gente submete a uma luz ultravioleta, a clorofila excitada, ela emite, né, essa coloração vermelha, né, quando submetida à luz ultravioleta, certo? E nós temos uma planta que é uma planta transgênica, ou seja, foi produzido lá de uma forma estável, né, que ela, o tempo todo, né, ela vai expressar o GFP, que é essa coloração verde aqui, fluorescente, certo? Então, nós temos uma planta que a gente fala nicotiana bentamiana 16C, que é uma planta transgênica que expressa GFP o tempo todo. Lembra lá que o nosso objetivo é construir uma ferramenta de silenciamento gênico? E a gente colocou aqui o GFP, ou seja, o nosso vírus vai produzir esse GFP em grande quantidade. E quando a gente inocular aqui nessa planta, que ela é transgênica, ou seja, que produz GFP, a planta vai deixar de produzir GFP, certo? E aí ela vai começar a ficar vermelha, né? Vamos ver se isso é o resultado que a gente teve. Aqui, em uma planta normal, sem ser transgênica, a gente tem a planta vermelha, certo? E algumas células expressando GFP. Legal! Temos aí um vetor que está expressando GFP. Mas será que ele está causando silenciamento? Então agora a gente vai inocular naquela transgênica. Vamos ver. E aí a gente tem aqui o resultado desse vetor. Ou seja, a planta, o controle, ela é verde, né? Mas como ela está silenciando, parte dela está ficando vermelha, certo? Então a gente mostrou assim, acho que a gente tem um vetor, né, de expressão de silenciamento. Mas só isso não foi suficiente. Vamos ver a outra construção, né? E aí a outra construção é essa aqui, né? Que vai o quê? Produzir o gene da clorofila, certo? Então vamos lá. O que a gente tem que ter em mente? Que quando a gente inocula esse vetor, a partir da folha inoculada, a planta vai começar a ficar branca, certo? E vamos ver o que a gente teve, né, de resultado. Então aqui, ó, com 15 dias, as plantas, as novas folhas começaram a ficar brancas, né? E aí ela mantém ali por 21 dias, ela também mantém esse silenciamento gênico. Então o que a gente concluiu com base nisso? Que a gente tem um vetor VIGS, né? E ele é útil para o estudo de gene funcional. Professora, a gente só vai ficar nisso? Não. Aí agora é uma ferramenta. E aí o laboratório vai utilizar da forma como ele tem interesse, certo? Agora vamos para outra parte. Quando a gente vê esse vetor VIGS, e a gente viu lá aquelas poucas células expressando verde, viu? Só tinha uma célula verde. A gente observou que a gente tinha uma baixa expressão, ou seja, uma baixa produção desse GFP. E com base na literatura, né, que a gente queria produzir um vetor para expressar uma proteína, então a gente falou, não, então vamos ver o que a gente pode modificar aqui para que a gente possa ter um vetor, né, ou seja, uma ferramenta para que a gente possa produzir em grande quantidade. E aí a gente observou, né, de acordo com a literatura, que se a gente colocar o gene de interesse ali ligado na capa proteica do vírus, geralmente, né, de acordo com a literatura, aumentava drasticamente a expressão. Então vamos lá, a nossa hipótese era o quê? Se a gente colocar o gene de interesse, ou seja, o que a gente tem interesse, ligado ali na CP, a gente ia ter um aumento, ou seja, uma grande expressão, no caso do GFP. Será que aconteceu isso? Vamos lá. Então agora a gente está na próxima etapa, né, das ferramentas que a gente vai desenvolver, que é o desenvolvimento de um vetor viral para a expressão de proteínas heterólogas.
Aqui é o artigo científico que a gente publicou, né, com base no desenvolvimento dessa ferramenta. E vamos lá. Então a gente agora vai modificar, hein, galera? Vamos lá, a gente quer expressar GFP em grande quantidade. O que a gente vai fazer? Então a gente tem aqui o clone infeccioso e a gente vai inserir o GFP aqui na região da capa proteica. Nós fizemos aqui 3 construções, na verdade a gente fez muito mais e no artigo descreve essas construções. Eu trouxe aqui para vocês 3 delas, né, que foram modificações que a gente foi vendo com base na literatura. E aí a gente inseriu aqui ó, o GFP ligado aqui na capa proteica, né? E aqui também a gente deletou a capa proteica e deixou só um fragmento do início e do final da capa proteica, certo? N e C terminal. A gente construiu isso e aí a gente inoculou em plantas de nicotiana bentamiana e aí agora a gente vai analisar se a gente tem a expressão do GFP ou não. E o que a gente tem em mente? Vamos lá, o que a gente tem que pensar quando a gente para ver o resultado? Nós temos então uma planta na luz ultravioleta, ela é vermelha. E uma planta que expressa o GFP, a gente tem uma planta, né, fosforescente, certo? Então vamos lá. E o resultado que nós obtivemos, em 4 dias nós tivemos uma planta totalmente fosforescente. Isso significa que a gente tem uma produção muito alta de GFP. E isso é muito lindo, tá, gente? É muito bonito de se ver e de se conseguir, porque demora um tempo. Então a gente tem uma grande quantidade de produção dessa proteína de interesse. E aí aqui, né, são os resultados que a gente teve, né, das diferentes modificações que nós fizemos no vírus. Então aqui é o GFP ligado na CP, algumas, né, as modificações aqui, inserindo esse 2A, aqui é deletando a CP, ou seja, todas elas nós obtivemos uma